Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na vida de uma figura que, sabe, à primeira vista parece uma contradição impossível. Pensem assim: uma influenciadora espiritual com uma produção de conteúdo gigantesca. Só que no México do século XIX, sem internet, enquanto criava 9 filhos e vivia no meio de uma revolução. O nome dela é Conchita Cabrera, de Armida. E as fontes que a gente tem aqui, biografias, trechos dos diários dela, mostram uma mulher com uma vida aparentemente comum por fora, mas por dentro ela foi uma das maiores místicas da história. Deixou mais de 60 mil páginas de escritos. É mais que São Tomás de Aquino. A pergunta é: como isso é possível? E é exatamente esse o ponto que torna a história dela tão fascinante. Porque não são duas vidas paralelas, sabe? A dona de casa e a mística. As fontes mostram que era uma coisa só. E o nosso objetivo aqui é tentar entender essa mecânica. Como uma realidade alimentava a outra. Como a santidade dela nasceu não apesar do caos, mas por causa dele. Ok, vamos começar a desvendar isso. A história começa lá em São Luís Potosí, em 1862. Conchita é descrita como uma jovem, assim, super cheia de vida, alegre, gostava de dançar, de cavalgar. Nada que sugerisse uma futura mística, né? Mas desde cedo as fontes já apontam uma devoção muito forte à Eucaristia. Uhum. Um pé em cada mundo desde o início. Exato. E isso fica muito claro no namoro dela, que durou 9 anos, com o Francisco, o Pancho. Tem uma citação do diário dela que eu acho que é a chave de tudo. Ela escreve assim: "Nunca me preocupei com o namoro no sentido de que me impedisse de ser menos de Deus. Foi tão fácil para mim juntar as duas coisas." Essa frase é fundamental. Para ela, desde o começo, não existia uma competição. O amor humano não era um rival do amor divino, pelo contrário. Era uma expressão dele. Exatamente. O amor a Deus era o que ordenava e purificava o amor humano. A espiritualidade dela já nasce com essa marca. O sagrado não está num lugar distante, num convento. Ele está aqui, sabe? No meio das coisas, no afeto, no cotidiano. Essa é a base de tudo que vem depois. E o casamento dela foi o grande teste para essa ideia, né? Com certeza. As fontes descrevem o Pancho como um marido amoroso, mas com um gênio difícil. Dizem que ele era violento e sistemático. Exigia uma casa perfeita, a atenção dela o tempo todo. E tem uma história incrível. Um dia ele achou um cilício que ela usava para penitência. Para quem não sabe, é um tipo de cinto áspero com pontas, usado sobre a roupa como mortificação. Isso. E o Pancho ficou furioso. Achou um exagero e brigou feio com ela. E esse evento é muito significativo, porque isso a forçou a interiorizar toda a sua vida de sacrifício. Ela não podia mais usar instrumentos externos. A penitência dela teve que virar algo invisível. Exato. Escondida nos atos do dia a dia, na paciência com o marido, na dedicação aos filhos, em aceitar as pequenas frustrações sem reclamar. Mas me surge uma questão. Como uma mulher com essa força espiritual, que dialogava com Deus, se submetia a um marido descrito assim? Como ela conciliava essa aparente submissão com essa liberdade interior? Aí está a grande virada de chave que a Conchita nos oferece. A espiritualidade da época dizia: para ser santo você tem que se afastar do mundo, ir para o convento. Conchita inverte essa lógica. Para ela, o campo de batalha espiritual não era o silêncio do claustro, mas o barulho da casa, as demandas do marido, a criação dos filhos. O ordinário não era um obstáculo. Era o ingrediente. Era o ingrediente essencial. A submissão dela não era fraqueza. Era um ato de vontade, de oferecer aquela dificuldade, transformando o atrito do casamento em matéria-prima espiritual. E matéria-prima não faltou, né? A vida dela foi marcada por muito sofrimento. Teve 9 filhos, viu 4 morrerem. E o marido também. E o marido também. E um dos eventos mais, assim, traumáticos que as fontes marcam como um ponto de virada foi a morte do irmão dela, o Manuel. Ele estava limpando uma arma, ela disparou por acidente e o matou na frente dela. Uma cena terrível. A gente precisa parar um segundo para absorver essa lista.
Não são números. É uma vida de uma dor imensa. Uma perda atrás da outra. E é nesse solo, sabe, adubado pela dor, que a vida mística dela explode. É depois disso que começam os colóquios, né? Exato. Depois da comunhão, ela entrava nesses diálogos profundos com Jesus. Eram conversas diretas, íntimas. E o mais impressionante é que isso era quase um segredo. Anos depois, quando os filhos foram entrevistados para o processo de beatificação, eles disseram que mal suspeitavam. Uhum. Para eles, ela era a mãe que cuidava da casa, que educava, que estava sempre ali. Ela vivia essa dupla realidade com a naturalidade, assim. Impressionante. E num desses colóquios, ela recebe o que entende como sua missão. Uma voz interior que diz: peça-me uma vida longa e sofra e escreva muito. Essa é sua missão na Terra. E aí a gente tem que falar desses escritos. 60.000 páginas. É um volume absurdo. É absurdo. Como uma mulher com 9 filhos, sem formação teológica formal, encontrava tempo e energia para isso? A resposta parece estar na própria missão. A escrita não era um hobby. Era uma obediência. Era uma obediência. Ela escrevia de madrugada, nos poucos momentos de silêncio, e o coração de todo esse universo de escritos é o que a gente conhece como a espiritualidade da cruz. Certo. O que seria exatamente essa espiritualidade da cruz? Parece um tema pesado. E seria se parasse só no sofrimento. Mas a grande sacada da Conchita foi apresentar a cruz de uma forma nova. Ela dizia que o mundo foge da cruz porque só enxerga a dor. A revelação que ela teve foi a de uma cruz que tem no centro o coração de Jesus em chamas. Nossa, que imagem forte. É muito poderosa. A cruz não é o fim, é a passagem. E no centro do sofrimento está o amor, a misericórdia. O sofrimento só tem sentido quando está unido a esse coração. Isso não ficou só na teoria, nos cadernos dela. De jeito nenhum. Ela transformou essa visão em algo muito concreto, fundando 5 grandes movimentos na igreja, as obras da cruz. Uma para cada tipo de pessoa, certo? Exatamente. Uma arquitetura espiritual completa. Primeiro, o apostolado da cruz, para leigos, gente como ela. Depois, as religiosas da cruz, para a vida contemplativa. A aliança de amor, também para leigos. E aí vem o ponto central, a obsessão dela. A santificação do sacerdote. Sim, Por que essa fixação com os padres? porque ela entendia que se os canais da graça, que são os sacerdotes, não fossem santos, a igreja inteira sofreria. Ela se sentia chamada a ser mãe espiritual deles. E para isso fundou a Fraternidade de Cristo Sacerdote e os Missionários do Espírito Santo. Ela oferecia tudo, a vida inteira, por eles. Se tudo isso já parece intenso, a gente ainda não chegou no ápice da vida mística dela. Algo chamado encarnação mística. O que é isso? Ela recebeu essa graça em 25 de março de 1906. E, olha, é importante dizer, isso não é uma metáfora. Foi uma experiência real, uma graça unitiva tão profunda que ela descreveu como se Jesus estivesse se encarnando misticamente no coração dela. Pense numa fusão de vontades, onde a distinção entre o que eu quero e o que Deus quer começa a desaparecer. Ela relata que Jesus lhe disse: "Tomo posse de teu coração, me encarno misticamente nele, para não me separar jamais." É algo muito profundo. Mas qual era o propósito prático disso? O propósito era a oferta contínua. Ela deveria se oferecer a cada instante por todos, mas especialmente pelos padres. E para viver isso no dia a dia, ela desenvolveu uma prática muito simples, a corrente de amor. Ah, a corrente de amor? Sim. A ideia era oferecer cada hora, cada atividade. Lavar a louça, cuidar de um filho, escrever, tudo como um elo de ouro numa corrente de amor e reparação pelas almas. E aqui está de novo, a conexão do mais sublime com o mais banal. Uma experiência mística, quase inacessível, que se traduz em algo que qualquer pessoa pode fazer. Precisamente. A corrente de amor é a ponte. Pega a teologia mais alta e transforma numa ferramenta para a dona de casa, para o operário. Sua rotina pode virar um ato de amor com valor eterno. Essa é a genialidade dela. Conchita faleceu em 1937. O processo para torná-la santa começou em 59, mas o que destravou tudo foi um milagre, décadas depois. E a história desse milagre parece um roteiro de filme.
É um caso muito bem documentado, de Monterrey. A história de um homem chamado Jorge Trevinho. Ele sofria de uma forma de esclerose terrível que o deixou quase totalmente paralisado. Ele só conseguia mover um pouco a mão direita. A medicina já tinha desistido. Amigos dele, tentando dar um consolo, deram a ele uma relíquia da Conchita, um pedacinho de osso. Jorge, já em desespero, começou a pedir a intercessão dela com muita fé. E aí, no hospital, sedado por causa das dores, ele teve um sonho muito vívido. No sonho, a Conchita aparecia para ele e dizia com clareza: "Você vai ser curado. Apenas me prometa 2 coisas: comungar diariamente e rezar pelos sacerdotes." De novo, os 2 pilares, a Eucaristia e os sacerdotes, é a assinatura dela. Totalmente. E o que acontece em seguida é impressionante. Enquanto ele sonhava, a esposa dele que estava do lado da cama viu algo impossível. Jorge começou a se mover, a se esticar, estalar as juntas como alguém acordando. Nossa, Ela se assustou, chamou as enfermeiras. Quando Jorge acordou, ele estava se sentindo bem. Os médicos fizeram todos os exames e ele estava perfeitamente são. A doença tinha desaparecido, sem deixar vestígios, nenhuma explicação científica. que história! E veja como até o milagre reflete a vida dela. A cura acontece num quarto de hospital através de um sonho. E a condição é profundamente conchitiana. Com certeza. Esse milagre aprovado pelo Vaticano permitiu que, em 4 de maio de 2019, ela fosse beatificada, a primeira mulher leiga do México a receber essa honra. É o reconhecimento oficial de que a santidade mais alta acontece não apesar da vida familiar e do caos do dia a dia, mas precisamente através de tudo isso. Exato. E para nossa reflexão final, tem uma frase da espiritualidade dela que, para mim, resume tudo. Ela sentiu um chamado para ser, com Cristo, altar, sacerdote e vítima. Isso parece complexo. Uma oferta. Não era preciso ser um padre num altar de pedra para oferecer um sacrifício. O ato de cozinhar para a família, de ter paciência, tudo isso, quando feito com a intenção de amar, se transformava. A cozinha virava um altar. O escritório virava um lugar de intercessão. Ela, de certa forma, democratizou a ideia de que cada segundo da nossa vida pode ter um propósito eterno. O que nos deixa com uma pergunta para refletir. Independentemente da crença de cada um, o que significaria aplicar essa visão de Conchita ao nosso próprio cotidiano? Como as tarefas que a gente considera chatas, os relacionamentos difíceis, os desafios do trabalho, poderiam ser vistos de outra forma? Como poderiam ser transformados em um altar de oferta, um ato de intercessão por alguém, para o bem dos outros?